Olá, me chamo André. Eu tenho um relato para compartilhar com vocês. Tudo aconteceu em Santo André, no ano de 1993. Na época, eu tinha 14 anos e minha irmã caçula tinha 12. Morávamos com nossa mãe numa casa muito simples e com pouca segurança. Essa casa ficava no mesmo terreno que tinha a casa da minha avó. A dela ficava na frente e a nossa no fundo. O terreno não tinha cerca e nem muro, era totalmente aberto, assim como a maioria. Mas graças a Deus nunca tinha acontecido nada. Minha mãe trabalhava durante a noite como cuidadora de idosos. Eu e minha irmã ficávamos na casa da frente com nossa avó até umas 9 horas da noite. Depois íamos para nossa casa nos fundos. Era sempre essa rotina. Até aquele ano eu nunca tinha ouvido boatos de lobisomem por aquela região. Ninguém falava disso. Mas tudo mudou desde que minha avó foi no forró e conheceu um homem chamado Moisés. Esse cara era muito estranho. O corpo era cheio de tatuagem de animais com chifres. Ele ia para a casa da minha avó umas 2 vezes por semana. Geralmente chegava de madrugada e passava o dia inteiro dormindo. Quando acordava, comia igual um bicho, dava um gasto danado. Claramente ele não gostava de mim e nem da minha irmã. Toda vez que íamos lá na casa da avó e ele estava lá, ficava nos olhando de canto de olho. Minha avó estava apaixonada ou iludida e não via as coisas esquisitas daquele homem. Eu tinha um cachorro pequeno que se chamava Filé. Ele morria de medo do tal Moisés. E desde que aquele homem começou a frequentar nosso bairro, começaram os boatos de que havia algum animal rondando as casas durante a madrugada. Por diversas vezes, acordamos com a viatura da polícia lá na rua, olhando os terrenos baldios, pois haviam recebido chamado de moradores que afirmavam ter visto algo sinistro por ali. Mas eles não encontravam nada. Eu fiquei muito desconfiado do Moisés. Para mim, ele era um maníaco e ia fazer mal para minha avó. Mas o caso era mais sério do que eu pensei. Minha mãe aconselhou minha avó a deixar Moisés, pois ninguém sabia da vida dele. Era tipo aproveitador, e até os animais tinham medo dele. Só que ele não gostou da nossa interferência, e teve um domingo na hora do almoço que ele apareceu lá com umas 3 galinhas vivas. Disse que ia prepará-las, e ele fez questão de ir até o quintal dos fundos, bem na frente da nossa porta, matou de forma cruel as 3 galinhas. Queria que víssemos a sua crueldade. Enquanto as galinhas gritavam de dor, ele ria, e nessa hora minha mãe viu que os olhos dele mudaram de cor. Ela trancou a porta na cara dele e nos falou que era para a gente tomar cuidado, que toda noite, assim que ela saísse para o trabalho, não era mais para ficarmos na casa da avó, era para trancar bem a nossa casa e colocar a geladeira escorando a porta, e não abrir para ninguém até ela chegar de manhã. Ela contou à minha avó o que viu, mas ela não acreditou, para ela tudo era implicância. Então passamos a fazer conforme nossa mãe nos falou. Eu tinha preocupação com minha avó, mas ela ficou contra nós, chegando até nos expulsar do seu terreno por conta daquele cara. Na mesma semana, aconteceu o fato assustador que marcou minha vida e a vida da minha irmã. Estávamos dormindo, dividíamos o mesmo quarto com nossa mãe, mas ela estava trabalhando. O Filé dormia dentro de casa, pois ainda era pequeno e estava frio lá fora. Ele dormia embaixo da mesa, na cozinha. Filé começou a chorar e latir com medo. Acordei meio atordoado de sono e fui ver o que ele tinha. Acendi a luz e vi o Filé perto da porta, ao lado da geladeira, latindo e chorando. Eu falei: "O que foi, Filé? O que tem aí? É rato?" Peguei uma vassoura e fui ver se era algum ratinho que tinha entrado. Quando cheguei ao lado da geladeira e olhei, lembrando que ela estava escorando a porta, vi que a porta estava se abrindo. Tinha alguma coisa lá fora empurrando a porta silenciosamente. Eu levei um susto na hora, pois de repente, no escuro, apareceu 2 pares de olhos vermelhos, e eram muito grandes, não era normal aquilo. O que estava lá fora era coisa de outro mundo. Comecei a gritar à minha irmã: "Aline! Aline!" Ela levantou e eu falei para ela me ajudar a sustentar a geladeira com a porta. Ela achou que era bandidos invadindo nossa casa, até ouvir os rosnados daquele lobisomem. A gente gritava socorro e gritava por minha avó, mas não sabíamos que ela tinha ido para o forró. Aquilo tinha uma força de uns 20 homens. A geladeira começou a se mover
e a gente viu que ele ia entrar para dentro de casa, pois já tinha passado um braço por entre as brechas da porta. Me lembro como se fosse hoje. Era um braço humano, mas totalmente coberto de pelos lisos, grande e preto. Sua mão também era bem grande, e os dedos compridos e com unhas grandes e pretas. Foi desesperador passar por aquilo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha irmã estava com muito medo, coitadinha. Era uma criança e eu tinha que protegê-la. Aproveitei o momento que o lobisomem colocou o olho na brecha da porta e enfiei o cabo de vassoura com toda a minha força no seu olho esquerdo. Ele saiu gritando do nosso quintal. É um grito muito assustador, não é igual de ser humano, é rouco e agudo. Colocamos a mesa também contra a porta e passamos o restante da noite ali sem cochilar. O medo daquilo voltar era grande. Quando foi por volta das 6 horas da manhã, minha mãe chegou. Ela não podia acreditar no que contamos para ela. A porta estava toda arranhada e tinha pegadas enormes pelo quintal. Minha avó ainda não tinha chegado do forró, mas quando chegou, minha mãe contou para ela, e mais uma vez ela disse que era invenção minha e da minha irmã. Mas no mesmo dia à tarde, uma amiga da minha avó foi lá avisar que o tal Moisés foi encontrado no matagal com o olho furado e foi levado para o hospital em estado grave. Minha avó nem foi visitá-lo, pediu que arrumássemos nossas malas e fomos todos nós para a casa de um tio que morava em outra cidade, pois minha avó disse que o Moisés ia voltar para se vingar. E eu não duvido, pois ele odiava eu e minha irmã, e só de pensar que ele ainda ficou vivo e pode estar por aí nos caçando é assustador. Boa noite. Olá, me chamo Mário. O relato que irei contar aconteceu com meu irmão no ano de 1992. Nessa época, morávamos em Minas Gerais. Meu irmão havia acabado de arrumar emprego numa fazenda de algodão. Essa fazenda ficava longe de onde morávamos. Era mais ou menos umas 2 horas de viagem no ônibus rural, que era cedido pelo próprio fazendeiro. Todo dia, meu irmão saía de casa por volta das 4 horas da manhã e voltava sempre depois das 19 horas. Com ele ia por volta de uns 20 homens trabalhar. Ele fez amizade com um rapaz que parecia ser uma pessoa muito boa. Seu nome era Renato. Apesar de Renato ser um pouco diferente dos outros caras, era muito trabalhador, ágil e forte. Muitas vezes ele terminava o serviço dele e oferecia ajuda para meu irmão. Os outros caras não conversavam com Renato, e quando ele não estava por perto falavam mal dele. Coisas do tipo: esse cara é doido, esse cara é um lobisomem. De fato, Renato era esquisito mesmo. Umas 3 vezes por semana ia trabalhar todo machucado e passava quase o dia inteiro vomitando. Enquanto todos os outros trabalhadores tinham cheiro forte de suor, Renato tinha cheiro de cachorro molhado e carniça. Ninguém sentava perto dele por conta do seu mau cheiro. Mas o meu irmão não se importava com isso, respeitava o jeito de ser do seu novo amigo. Até que certo dia, o patrão pediu para meu irmão ficar no trabalho até um pouco mais tarde para fazer outro serviço, e disse que meu irmão poderia dormir ali mesmo na fazenda. Então, às 5 horas, enquanto todos iam subindo no ônibus para ir embora, meu irmão avisou Renato que teria que ficar por conta de um pedido do patrão. Renato disse que poderia ficar com ele para ajudar, e assim fez. Eles terminaram o serviço por volta das 20 horas. Meu irmão julgou ser cedo, então falou para o patrão que ia para casa, pois não tinha avisado nossos pais e eles iam ficar preocupados. O patrão pediu para ele esperar um pouco então, porque seu filho estaria indo para uma festa na cidade, lá pelas 22 horas, e daria uma carona. Mas meu irmão não gostava do filho do patrão, e vice-versa, e sabia que mesmo que o rapaz desse a carona, seria de cara feia e porque foi obrigado pelo pai. Então ele meteu o pé na estrada junto com o Renato. A caminhada seria longa demais, levaram muitas garrafas d'água e lanterna. Depois de mais ou menos 1h30 de caminhada, pararam e sentaram na beira da estrada para descansar. Nesse momento, Renato estava agitado e apressava meu irmão para andar mais rápido. Dizia que iam chegar muito tarde e não dava para ficar parando para tomar água. Meu irmão não entendia porque ele estava tão agitado e parecia estar nervoso. Pediu calma ao Renato, se levantou e continuou andando.
Segundo meu irmão, nessa hora o clima de amizade já estava frio, pois Renato estava calado, andando rápido de cabeça baixa. Até que em certa altura da estrada, Renato saiu correndo para o meio do mato sem dar satisfação. Meu irmão ficou até confuso com isso e começou a gritar: Renato, onde você vai, Renato? Volta aqui! O que está acontecendo? Você está passando mal? Mas Renato não respondeu. Meu irmão ficou até pensativo com essa atitude inesperada do seu amigo e também preocupado, pois o rapaz poderia estar passando mal. Então meu irmão encostou na beira da mata e apontava a lanterna lá para dentro e chamava pelo Renato, mas não tinha resposta alguma. Depois de alguns minutos ali esperando, meu irmão decidiu continuar indo para casa, mesmo preocupado com ele. Alguns metros adiante, ele começou a ouvir algum animal de grande porte vindo correndo por dentro da mata. Apontando sua lanterna em direção a esse barulho, percebeu que o animal era muito grande e rápido. Sem pensar duas vezes, ele soltou a bolsa de serviço no chão e saiu correndo pela estrada. Ouviu quando aquilo pulou no chão da estrada e vinha correndo atrás dele. Ele disse que não teve coragem de olhar para trás, pois já sabia que se tratava de um lobisomem. E pior ainda, que o lobisomem era o Renato. Ele correu o máximo que suas pernas aguentaram, mas senti que o lobisomem estava cada vez mais se aproximando. Foi quando que, por um milagre, meu irmão ouviu o barulho do motor da caminhonete do patrão. Logo em seguida, algumas buzinadas. Então, mesmo correndo, ele arriscou olhar para trás e se arrependeu disso, pois o que ele viu o fez tropeçar nas próprias pernas e se espatifar no chão. Iluminado pelos faróis da caminhonete, ele viu um lobo do tamanho de um potro. Tinha cabeça muito grande e pensa para baixo. Seus olhos eram amarelos. Aquela criatura era um enorme lobo misturado com macaco. Logo em seguida vinha o filho do patrão, que ao perceber o que estava acontecendo, acelerou e atropelou o lobisomem. Passou por cima daquela fera sem dó nem piedade. Parando o carro, o rapaz gritou para meu irmão entrar logo, e meu irmão se levantou do chão e pulou dentro da caminhonete. Eles ficaram ali parados olhando pelo retrovisor. O lobisomem estava caído no chão, parecia morto. Então, quando eles iam abrir a porta para descer e ver de perto aquele bicho, o lobisomem deu um pulo do chão, se levantando rápido, e ficou em pé em duas pernas. Os dois travaram a porta e saíram dali a toda velocidade. No meio do caminho, meu irmão contou para o filho do patrão tudo o que havia acontecido e que tinha certeza que era o Renato. E dito e feito, depois desse dia, Renato nunca mais foi visto. Não apareceu nem para pedir as contas e receber o seu salário. Depois desse dia, nunca mais o meu irmão ficou até tarde trabalhando. E o patrão até mudou os horários do ônibus rural. Meu irmão tem medo de lobisomem até hoje. Boa noite. A história que contarei a seguir aconteceu na extinta vila de Ambrósio, no interior da Paraíba, mais precisamente na década de 60. Meu avô, seu Luiz, era proprietário do único armazém da vila. Sua clientela eram uns poucos mais de 100 habitantes do local. Todos ali trabalhavam no mesmo lugar, na usina Rio Doce. Consequentemente, seus salários eram gastos no armazém do meu avô, o que o fez ganhar muito dinheiro e também desafetos. Ali na vila havia uma família de sobrenome Nóbrega. Diziam ser descendentes de portugueses e que, por algum motivo não revelado, acabaram indo parar naquele sertão. Segundo meu avô contava, era uma família soberba. Não se misturavam com os outros moradores e tinham hábitos diferentes, como, por exemplo, todas as quintas-feiras eles iam até o matadouro próximo buscar fluido vermelho. Diziam que era para o preparo de uma especiaria muito apreciada em sua terra natal, Portugal. De fato, seus gostos, costumes e até roupas destoavam muito do restante do povoado. Bom, como eu havia dito, meu avô era bem sucedido nos negócios. Suas encomendas de mantimentos e afins vinham de outras cidades. Tudo estava caminhando bem. Até o momento em que Pedro, o patriarca da família portuguesa, o procurou propondo a sociedade nos negócios. Meu avô obviamente não aceitou, pois era um negócio de família e que estava indo muito bem, obrigado. Mas a insistência de Pedro era algo perturbador, chegando ao ponto de meu avô expulsá-lo do armazém e negar de vender qualquer coisa para sua família.
uma atitude impensada e até cruel, visto que a cidade mais próxima dali ficava a muitos quilômetros de distância e seria impossível aquela família ir buscar mantimentos. Mas meu avô era assim, um homem duro, de personalidade forte, e quando tomava alguma decisão, nada o fazia voltar atrás. Seu Pedro encurralado tornou várias vezes lá no armazém, implorando para que meu avô voltasse a lhe vender, pois sua família perecia. De nada adiantou. Tiveram uma discussão calorosa, onde seu Pedro disse com firmeza: "Você vai se arrepender, Luiz, vai chorar lágrimas de sangue." Meu avô riu e deu de ombros. Chegando em casa e relatando o ocorrido à minha avó, ela o repreendeu e mostrou sua desaprovação com essa atitude. Não demorou muito e meu avô começou a ter problemas. Suas cargas estavam sendo saqueadas no meio do caminho. Os responsáveis em trazê-las relatavam que no meio da estrada eram surpreendidos por homens encapuzados e que no meio deles havia um líder, que parecia ser um enorme cachorro que não se permitia ser visto por inteiro. Estava sempre olhando por detrás de uma árvore ou em cima de um morro e gritava assustadoramente alto, como se estivesse dando a ordem para o ataque. Obviamente ninguém acreditava nisso. Meu avô bravo dizia que era mentira dos entregadores, que tinham vergonha de assumir que foram atacados por meia dúzia de saqueadores e inventavam essa história de enorme cachorro. Mas tudo isso ficou mais intrigante da vez que encontraram os corpos de 2 pobres entregadores dilacerados no meio da estrada, fazendo com que todos da Vila Ambrósio ficassem com medo e pavor. Então, o boato de que realmente havia um enorme cão que atacava as pessoas se espalhou feito pólvora. Alguns moradores foram embora, e os que ficaram se protegiam como podia, mas o alvo era somente o meu avô. Minha avó aconselhou meu avô a vender o armazém para seu Pedro e se mudarem para outra cidade, mas meu avô era orgulhoso demais para isso. Mesmo com os negócios afundando, ele persistiu, e essa foi sua ruína. Depois de algum tempo, o armazém começou a falir. Meu avô então decidiu ele mesmo ir buscar suas mercadorias. Em certa manhã, ele saiu com os bolsos recheados de dinheiro. Partiu para a cidade vizinha. Em sua volta, já quase escurecendo, de longe, viu 3 figuras paradas no meio da estrada. Então ele parou sua velha caminhonete e ficou observando. Os homens tinham os rostos cobertos com panos e seguravam espingardas. Deram ordem para meu avô descer, pois eles levariam a carga. Meu avô também estava armado, e determinado a defender sua carga, desceu armado e assim que apoiou os pés no chão, abriu fogo contra os homens, que não se intimidaram e retrucaram na mesma medida. Foi uma intensa troca de tiros, onde meu avô conseguiu acertar fatalmente 2 deles. Mas meu avô não esperava que seria surpreendido por aquele grande cão negro. Aquilo realmente era um lobisomem. A fera saiu correndo de dentro da mata, acertando as costas do meu avô. Ele caiu no chão e a criatura, que era absurdamente grande e forte, abocanhou a sua perna, tentando estraçalhar ali mesmo. O terceiro bandido ferido estava desmaiado. Meu avô não teria chance nenhuma contra aquele ser sobrenatural, que tinha olhos vermelhos e fedia enxofre. Lutando pela sua vida, ele efetuou 2 disparos certeiros, acertando a cabeça do lobisomem, que deu um grito assustador e caiu no chão agonizando. Rapidamente o meu avô se arrastou para dentro da caminhonete. Ele estava bastante ferido. Ligou a mesma e deu ré, passando em cima do lobisomem, e mesmo com as vistas escurecendo, dirigiu até onde conseguiu. No dia seguinte, moradores foram até a casa da minha avó e avisaram que meu avô foi encontrado desmaiado e bastante ferido. Mesmo recebendo os cuidados médicos da época, horas depois ele veio a falecer. Mas antes de partir contou à minha avó exatamente tudo o que eu relatei aqui. O corpo de seu Pedro foi encontrado na estrada junto com os outros bandidos. Para as autoridades local, foi um acerto de contas entre desafetos. Mas minha avó sabia que, na verdade, meu avô havia matado um lobisomem. A família de seu Pedro foi embora da vila assim que soube da tragédia. Minha avó e os filhos também partiram dali sem deixar endereço.
pois minha avó acreditava que a família inteira de seu Pedro carregava essa sina. Obrigados a todos por ouvir o meu relato. Bom, meus amigos, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem e comentem. Um grande abraço e até a próxima!